As 10 tentativas mais mortais de quebrar um recorde mundial. Alguns recordes mundiais são inofensivos, enquanto outros são absolutamente perigosos. Na verdade, o Guinness Book of World Records nem mesmo encoraja as pessoas a competir por recordes perigosos, por medo de que as pessoas se machuquem. Com isso dito, além do livro de apostas dos fabricantes de cerveja, existem outros recordes a serem quebrados, e como esta lista provará, eles podem ser mortais. Assista ao vídeo ou até o final, deixe seu like e se inscreva para receber novidades. Lowell Bayliss. Os registros mais perigosos de todos envolvem velocidade. Devido à quantidade de coisas que podem dar errado, eles os tornam emocionantes e incrivelmente mortais. Uma das primeiras mortes na corrida para ser a pessoa mais rápida da Terra foi Lowell Bayliss. Bayliss era originalmente um engenheiro de minas antes de começar a ter aulas de voo com um instrutor de pilotos da Primeira Guerra Mundial. Eventualmente, Bayliss se tornou um piloto de acrobacias com uma equipe que atuava em todo o país. Nas corridas aéreas nacionais de 1931, ele tentou quebrar o recorde de velocidade chegando a 482 km por hora, o que o tornaria o humano mais rápido da história. Ao voar 75 metros acima do solo, Bayliss conseguiu exatamente isso. Em um acidente estranho, a tampa do combustível se soltou, voou pelo para-brisa e atingiu Bayliss na cabeça, nocauteando-o. Depois de perder o controle do avião, ele colidiu, e Bayliss foi arremessado a 300 pés do avião. Ele foi declarado morto. Bert Inclair. Bert The Australian Long Eagle. Inclair foi um aviador e inventor. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou como artilheiro e observador para o Royal Naval Air Service. Ele inventou muitos pequenos aparelhos que foram usados em aviões até a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos pioneiros na aviação e fabricava seus próprios aviões. Ele foi a primeira pessoa a voar sozinho da Austrália para a Inglaterra e a primeira pessoa a voar sozinho pelo sul do Oceano Atlântico. Em 7 de janeiro de 1933, aos 40 anos, Inclair decolou do London Air Park, Anvort, Inglaterra, rumo à Austrália para bater o tempo atual de 8 dias e 20 horas. Mais tarde naquele mesmo dia, o avião de Inclair caiu nas montanhas Tuscon na Itália. Depois que seu corpo foi recuperado, ele recebeu um enterro militar completo por ordem de Benito Mussolini. Sailendra Nath Roy. Sailendra Nath Roy era um dublê indiano que detinha 2 bizarros recordes mundiais do Guinness, ambos envolvendo seu cabelo. Ele conseguiu puxar uma locomotiva com seu rabo de cavalo por 2,5 metros. E também montou uma tirolesa de 82,5 metros, usando seu cabelo. Em 28 de abril de 2013, Roy estava tentando quebrar seu próprio recorde de tirolesa em uma linha de 180 metros. Após cerca de 91 metros de acrobacia, seu cabelo ficou preso por 30 minutos, ele parou de se mover. Depois de ficar pendurado por 45 minutos, ele finalmente foi derrubado. Roy teve um ataque cardíaco fulminante e foi declarado morto ao chegar ao hospital. Javad Palisbanian. Um dos mais famosos saltos de longa distância em uma motocicleta foi Evel Knievel, saltando sobre 14 ônibus em 1975 por uma distância de 40 metros. Ele estabeleceu o recorde de maior distância saltada e a maioria dos ônibus saltados. Bubba Blackwell quebrou o recorde saltando 15 ônibus em 1999. Isso nos leva ao iraniano de 44 anos, Javad Palisbanian, que tentava quebrar o recorde ao pular 22 ônibus estacionados um ao lado do outro. A distância teria sido de cerca de 63 metros.
Ao ser transmitido ao vivo pela televisão do estádio Azadi Esportes em Teherã, em 28 de agosto de 2005, Palisbanian disse: "Vou fazer algo para que meu país se orgulhe." Ele então se chocou contra o 13º ônibus e morreu com o impacto. Brigitte Lenoir. Um rebreater é um equipamento de mergulho que recircula o ar, removendo o dióxido de carbono, fornecendo ao usuário oxigênio limpo. No mergulho profundo com rebreater, a ideia é mergulhar o mais fundo possível usando um rebreater e emergir sem morrer. Brigitte Lenoir, de 40 anos de Valais, Suíça, mergulhou com rebreater em Dahab, Mar Vermelho, Egito. Ela estava tentando bater seu próprio recorde de 154 metros. Seu objetivo para o mergulho em 16 de maio de 2010 era de 200 metros. Infelizmente, a 147 metros, algo deu errado. Isso apesar do fato de haver muitas precauções de segurança, incluindo tanques de oxigênio em um cabo que Lenoir poderia acessar, e uma equipe de especialistas para ajudá-la. O erro mais provável foi uma válvula defeituosa do oxigênio puro que causou o envenenamento pelo mesmo. A boa notícia é que mortes como a dela são quase imediatas. Bill Warner. Bill Warner, de 44 anos, era um piscicultor tropical de Vimalma, Flórida, e detinha o recorde mundial de velocidade terrestre em uma motocicleta convencional a 1,5 milhas, que era de 500,49 km por hora. Ele alcançou este recorde mundial em 17 de julho de 2011 nas corridas de velocidade terrestre da Loring Timing Association, que são realizadas anualmente em Limestone, Maine. A Warner compareceu às corridas de velocidade terrestre da Loring Timing Association de 2013 para quebrar o recorde de velocidade terrestre em uma motocicleta convencional a uma distância de 1 milha. Em 13 de julho, a Warner alcançou esse recorde, atingindo uma velocidade de 476 km por hora. No dia seguinte, ele tentou quebrar seu novo recorde ao atingir 482 km por hora, mas depois de atingir 459 km por hora, perdeu o controle de sua moto, desviou para a direita e deslizou por 40 metros. Ele estava consciente e conversando com os paramédicos, quando foi levado ao hospital, onde morreu 1 hora depois. Jessica Dubroff. Jessica Dubroff era uma piloto estagiária de 7 anos que, a pedido de seu pai, tentou se tornar a pessoa mais jovem a pilotar um avião nos Estados Unidos. Ela chamou seu voo de costa a costa de mar a mar brilhante. A linda garota com grandes ambições foi uma sensação instantânea na mídia. Como ela era muito jovem para ter oficialmente uma licença de piloto, um piloto qualificado tinha que estar no controle o tempo todo enquanto Dubroff pilotava o avião. Em 10 de abril de 1996, Dubroff, seu instrutor de voo Joe Hyde e seu pai Lloyd Dubroff decolaram no Cessna 177B de Hyde de Half Moon Bay, Califórnia. Seu objetivo final era chegar a Cape Cod, Massachusetts. Após 24 horas, eles pousaram em Cheyenne, Wyoming para descansar. Na manhã seguinte, o trio tentou decolar com mau tempo. O avião capotou e desviou para a direita, pousando em uma rua residencial e matando os 3 passageiros. Uma investigação sobre o acidente mostrou que Hyde estava no controle do avião quando ele caiu. Pyotr Dolgov. Em 1962, no auge da Guerra Fria e no início da corrida espacial, 2 russos tentavam quebrar o recorde mundial de queda livre mais longa. O método deles era usar um Volga Ballon, que é uma gôndola pressurizada que se parece com um bulbo de árvore de Natal com um balão de ar quente preso a ele. Dolgov, coronel da Força Aérea da União Soviética, e Evgeny Nikolaevich Andreyev, também coronel, embarcaram no balão em novembro de 1961. Andreyev saltou de 24.500 metros, 80.380 pés. Dolgov ficou na gôndola um pouco mais porque estava testando um novo traje pressurizado.
Ele saltou 28.640 metros, 93.970 pés, mas rachou a viseira e seu traje foi despressurizado. Andreel reivindicou o recorde de 24.500 metros, que não foi batido até Felix Baumgartner em 12 de outubro de 2012, que caiu de uma altura de 62,76 km acima da Nick Piantanida. Para não serem superados pelos comunistas, os americanos decidiram intensificar o jogo da queda livre. Nick Piantanida vendia animais de estimação quando descobriu o paraquedismo, o que o levou a fazer centenas de saltos. Depois de saber que os soviéticos tinham um recorde de queda livre mais longa, Piantanida decidiu que esse era um recorde que ele precisava bater. Embora Piantanida fosse um saltador experiente, ele não era um profissional, nem estava na Força Aérea. Geralmente as pessoas que realizam tais proezas são membros da Força Aérea. Independentemente disso, Piantanida conseguiu obter financiamento de patrocinadores. Ele até recebeu permissão para usar as instalações de treinamento da Força Aérea, e eles lhe emprestaram um traje pressurizado. Na primeira tentativa de Piantanida, ventos fortes rasgaram o teto de sua gôndola, Strato Jump, forçando-o a pular a 4.900 metros antes de cair de paraquedas no lixão da cidade de St. Paul, Minnesota. Em 2 de fevereiro de 1966, em sua segunda tentativa usando o Strato Jump segunda, ele atingiu 37.650 metros, voando mais alto do que qualquer um antes dele. No entanto, ele não conseguiu desconectar a mangueira de oxigênio e teve que desconectar o balão da gôndola. Segundo a Federation Aeronautique Internationale, desde que voltou à Terra sem o balão, não conseguiu o registro oficial. Além disso, como ele não saltou, também não conseguiu um recorde de paraquedas. Em sua terceira tentativa em 1º de maio de 1966, na marca de 17.373 metros, seu traje foi despressurizado. A sala de controle imediatamente soltou o paraquedas da gôndola. Piantanida estava vivo quando a gôndola chegou à terra, mas a falta de oxigênio o levou a entrar em coma, vindo a falecer 4 meses depois. Donald Campbell. Donald Campbell foi um recordista britânico de velocidade em terra e na água. Na verdade, ele é a única pessoa a quebrar os 2 recordes em um ano. O pai de Campbell, Sir Malcolm Campbell, era famoso por seus recordes de velocidade na água. Quando Malcolm faleceu devido a uma série de derrames, ele ainda era o homem mais rápido na água. Campbell deu continuidade à tradição, usando o barco de seu pai, o Bluebird. Campbell finalmente atingiu uma velocidade recorde de 444,71 km por hora em 31 de dezembro de 1964. Depois de conquistar a água, Campbell queria obter o recorde de velocidade terrestre, que era de 634 km por hora. Para conseguir isso, Campbell construiu o Bluebird CN7, recorde de velocidade na água. Em 4 de janeiro de 1967, Campbell fez sua primeira tentativa de atingir 483 km por hora, mas não conseguiu atingir uma velocidade média de 479 km por hora. Em vez de reabastecer, Campbell decidiu tentar novamente. Em sua segunda tentativa, ele deu uma cambalhota no ar antes de cair de volta na água, o que o matou. Após sua morte, o projeto de Campbell para o Bluebird Mach 1.1 foi descartado.
Ninguém atingiu a marca de 483 km por hora na água até 1978, e a barreira do som não foi quebrada em terra até 1997. Obrigado por assistir ao nosso canal. Esperamos que tenham gostado do que viram e que voltem. Se tiverem alguma sugestão, não hesitem em entrar em contato. Deixem seu like, se inscreva, compartilhem e ative o sininho. Até a próxima!